E aí, pessoal, tudo certo? Vamos mergulhar de cabeça nas decisões mais recentes do Supremo Tribunal Federal. A sessão de março foi quente, viu? Teve julgamento importante sobre segurança, sobre direitos e até sobre o futuro da nossa Amazônia. Bora entender o que já foi batido o martelo e o que ainda está na mesa para ser discutido. Pois é, a pauta veio bem cheia. O Supremo teve que encarar umas perguntas bem diretas. Por exemplo, será que os governadores estão enrolando para regulamentar as novas polícias penais? E os nossos dados na internet? Qualquer um pode acessar sem ordem da justiça? E aquela política super importante de proteção da Amazônia, a moratória da soja, pode simplesmente ser atropelada por uma lei de um estado? São essas as grandes questões que a gente vai desvendar agora. Beleza, vamos para o nosso primeiro assunto. O debate aqui é sobre a criação das polícias penais. A questão que chegou lá no Supremo foi bem específica. Os governos de 2 estados estariam se omitindo, ou seja, demorando demais para colocar a coisa para funcionar. Olha só, a situação era basicamente um espelho. Tanto no Piauí quanto no Pará, a Associação dos Policiais Penais do Brasil entrou na justiça com uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a tal da ADO. A reclamação era exatamente a mesma. Os governadores estariam demorando muito para enviar as leis que organizam essa nova força policial. E aí, qual foi o resultado? Então, por unanimidade, o tribunal decidiu que não rolou uma omissão inconstitucional. Na prática, o que o STF disse foi que não existia uma demora que não se justificasse por parte dos governos. Por isso, as duas ações foram, como se diz no direito, julgadas improcedentes. Ou seja, assunto é encerrado, pelo menos por agora. Agora, vamos pular para outro caso que também já tem um veredito. E esse aqui, olha, mexe com uma coisa fundamental que é o direito de defesa. O palco da história dessa vez é o sistema de justiça lá do Maranhão. O problema aqui era o seguinte, tenta imaginar a cena. Num processo, um único juiz, o relator, toma uma decisão, sozinho. Se uma das partes não gostar, ela deveria poder pedir para que um grupo de juízes reavalie aquilo, certo? É o básico. Esse pedido tem um nome, é o agravo interno. Só que o que estava acontecendo? Uma regra interna do próprio Tribunal de Justiça do Maranhão simplesmente bloqueava esse direito em algumas situações. E foi aí que o STF entrou em campo, mostrando bem o seu papel de guardião dos nossos direitos. De novo, por unanimidade, os ministros disseram: essa regra do Tribunal do Maranhão é inconstitucional, não pode. A decisão é um recado claro, né? O direito de recorrer, de se defender, não pode ser barrado por uma regrinha interna de um tribunal. Ok, agora a gente muda de assunto e entra nos casos importantes que ficaram no stand-by, que ainda não tem uma resposta final. E o primeiro deles mexe com a vida de todo mundo que está conectado, a privacidade dos nossos dados. O papo aqui parece técnico, mas é fundamental. A lei, o Marco Civil da Internet, já fala que para a polícia pegar registros de conexão, tipo o endereço IP do seu computador e a hora que você acessou algo, precisa de autorização do juiz. Beleza. A grande questão é, e para conectar esse IP aos seus dados cadastrais, tipo seu nome, CPF, endereço, precisa de uma nova autorização judicial? É exatamente essa a briga. E por que parou? Por causa de um negócio chamado destaque, que foi pedido pelo ministro Flávio Dino. Isso é como se o ministro dissesse: peraí, pessoal, esse assunto aqui é importante demais para a gente decidir rapidinho no virtual. Vamos levar para o plenário físico para debater olho no olho com todo mundo falando. Ou seja, a resposta final ainda vai demorar um pouquinho. O próximo caso que está em pausa vem lá de Santa Catarina. E ele levanta uma pergunta bem interessante sobre o poder de cada um. Imagina só. Um Estado pode simplesmente perdoar dívidas que o seu próprio Tribunal de Contas mandou pagar? Pode isso? Dessa vez, o que parou o julgamento foi um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. O relator e outros 3 ministros já tinham até votado, dizendo que essa lei de Santa Catarina que perdoava as dívidas era inconstitucional. Mas o pedido de vista é basicamente um ministro falando: calma aí, gente, preciso de mais tempo para estudar isso aqui com calma antes de dar o meu voto. Então, mais um tema crucial na fila de espera. Para fechar nossa lista de suspensos, a gente chega num tema de impacto gigante. Ambiental, econômico, tudo misturado. Estamos falando de uma lei do Mato Grosso e da famosa moratória da soja. Para a gente entender essa confusão, vamos voltar um pouco no tempo. A moratória da soja, lá de 2006, é um acordo do setor privado para não comprar soja de áreas que foram desmatadas recentemente na Amazônia.
O rolo começou quando Mato Grosso, em 2024, criou uma lei que na prática bate de frente com esse acordo. Claro, o caso foi parar no STF. O relator, ministro Edson Fachin, deu uma liminar, uma decisão provisória mandando pausar todos os processos sobre isso no país. E agora, o julgamento dessa liminar também foi suspenso por um destaque pedido pelo ministro Luiz Fux para que o tema seja debatido no plenário físico. Então, vamos amarrar as pontas aqui. No fim das contas, tivemos duas decisões finais. O STF disse que não houve omissão na história das polícias penais e garantiu o direito de recurso lá no Maranhão. Por outro lado, duas questões gigantescas, a privacidade dos nossos dados na internet e o futuro da moratória da soja na Amazônia, continuam em aberto, esperando um debate mais profundo lá no plenário. E isso tudo acaba deixando a gente com uma reflexão, né? Quando decisões tão importantes para a tecnologia, para o meio ambiente, para a economia, são adiadas para um debate mais detalhado, fica a pergunta: como é que o ritmo do Supremo Tribunal, esse tempo entre um problema chegar e a solução definitiva sair, acaba moldando o futuro do país? É um ponto importante para a gente pensar. A gente se vê na próxima.